Sempre quando chega na passagem do ano, a grande luta dos pastores, dos pregadores, é encontrar uma palavra para esse momento tão singular, né? Esse momento propício para a vida dos irmãos, que vem com aquela expectativa. É o último domingo do ano, o que será que o pastor vai trazer para nós, para o nosso coração? E aí vem um assunto, vem outro, e aí os pastores vão orando, e Deus tocou meu coração para falar sobre comunhão. Alegrei-me quando me disseram, disse a Milena, vamos à casa do Senhor, né? É bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Como a comunhão nessa igreja foi importante para nós, amém? Como foi especial. A palavra comunhão, ela vem de uma palavra grega, koinonia, que significa que quando nós estamos juntos, nós temos muito mais coisas que nos unem, que nos ajuntam, do que nos separam. Porque nós temos o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Senhor, nós podemos dizer o mesmo amém, e voltar para casa edificado. Isso é comunhão. E nós precisamos fazer um voto com Deus, de valorizarmos mais a nossa comunhão no ano de 2020, porque ela é preciosa. E onde encontrar uma passagem bíblica para abordar esse assunto, esse tema tão especial para nós sobre comunhão? Eu senti o desejo de compartilhar com os irmãos uma mensagem, compartilhei com a igreja, Canto do Mar, no livro de Ruth, um dos livros mais belos da Bíblia, para falar sobre comunhão e aprender algumas lições sobre comunhão. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, depois do livro de Juízes, no Velho Testamento, Josué, Juízes, aí nós encontramos o livro de Ruth. Capítulo 1 do livro, versículos de 1 a 17. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ou houvesse filhos, esperar-o-eis até que viesse a ser grandes, abster-vos-eis de tornardes marido? Não, filhas minhas, por vossa causa, a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a tua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela.
Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao teu povo, e os teus deuses também, tu voltas para a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, e se outra coisa que não seja a morte, separar-me de ti. Uma passagem bíblica maravilhosa que os irmãos conhecem muito bem. Mas é interessante, como foi que surgiu a Ruth na sua história? É interessante fazer essa observação. O livro se chama Ruth, o título do livro. A mensagem central do livro é Ruth. O cântico é de Ruth. Mas o livro deveria chamar Noemi, porque a história começa com Noemi. Se não existisse Noemi, Ruth não teria existido nessa história. Ruth só passou a existir na história por causa da Noemi. Tudo começou com Noemi. Então por que Ruth ganhou essa proeminência tão grande na história, se tornando parte central da história? Por que Ruth e não Noemi? Na verdade, meus irmãos, Ruth foi uma provisão de Deus para que nós pudéssemos ter esperança no plano da salvação. A história começa com uma crise lá em Belém de Judá. A família de Elimeleque decidiu tentar a sorte numa terra estranha chamada Moabe. Isso é muito comum na vida das famílias. Quando uma crise açoita uma família, esta família junta os filhos: nós vamos tentar a sorte num outro lugar. Elimeleque, então, ele viajou para Moabe com sua esposa Noemi, seus filhos Malom, Quilion, e quando chegaram em Moabe, seus filhos casaram com moças moabitas, e a vida não foi muito generosa com eles. É bem provável que a família de Noemi, de Elimeleque, foram vítimas de uma peste, de um surto de peste, de doença. De repente, uma calamidade naquela casa. Morre Elimeleque, o pai, morre os 2 filhos. E Ruth, uma judia, fica viúva numa terra estranha, na terra de Moabe, com 2 noras também viúvas. 3 viúvas ali em Moabe. E foi justamente dentro desse contexto dramático, né, que a Noemi, ela disse: eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, porque o Todo-Poderoso me afligiu, descarregou a mão sobre mim. Foi nesse contexto que ela decide voltar para sua terra, Belém. Eu vou voltar para minha terra, o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Tudo deu errado aqui para nós em Moabe. E foi dentro desse contexto que, quando Noemi estava pronta para voltar para casa, Noemi foi surpreendida com esse testemunho maravilhoso de Ruth, com esse cântico maravilhoso de Ruth, dizendo: não me inste ir com você, porque agora o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, a tua fé é a minha fé. E ambas voltaram para Belém de Judá. Aqui está o nosso primeiro princípio de comunhão. Quando nós temos o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo povo, todas as nossas diferenças caem por terra. Quantas diferenças haviam entre essas 2 mulheres? Uma era judia, a outra era moabita. Uma era monoteísta, adorava o Deus de Israel, a outra adorava deuses em Moabe. Eram culturas diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes, mas de repente
todas estas diferenças, todas essas barreiras caem por terra, porque uma olhou para a outra e disse: agora nós temos o mesmo Deus, a mesma fé e o mesmo povo. Isso é comunhão. As nossas diferenças desaparecem quando entramos daquela porta para dentro. Tudo cai por terra. E nós podemos aprender com essas duas mulheres, uma judia e uma moabita, algumas lições preciosas de comunhão. E agradecer a Deus por essas lições que nós aprendemos no decorrer do ano de 2019. Uma primeira lição que nós aprendemos com Ruth e Noemi, que é importante para a comunhão, é a lição da lealdade. Lealdade. Como a lealdade é importante na igreja, a igreja precisa ser um lugar de lealdade. Principalmente porque nós estamos vivendo num mundo hostil, num mundo ingrato, num mundo cruel. Então, quando nós chegamos na igreja, o mínimo que nós precisamos encontrar na casa de Deus é um espírito de lealdade. A lealdade é um bem comum, que não se vende, não se negocia, um bem precioso para a nossa comunhão. É eu olhar para o irmão e dizer: eu sou leal com você e você é leal comigo, e eu quero agradecer esse ano pela sua lealdade. A Ruth tinha uma dívida de gratidão com a sua sogra. Porque Ruth era moabita, ela foi acolhida pela sua sogra. Foi acolhida como filha, acolhida com humanidade, com dignidade. E ela disse: agora chegou o momento de eu retribuir, pagar essa dívida com a minha fidelidade, com a minha lealdade. Eu quero estar com você, eu vou voltar com você. Eu quero ser leal com você. Lealdade. E nós aprendemos com Ruth e Noemi que nos momentos mais difíceis é que nós descobrimos quem é e quem não é leal. É nas horas difíceis. Como é bom, né? Nas horas difíceis da vida tem aqueles irmãos que acolhem. Isso é igreja. A Noemi precisava, a Ruth também, ela disse: vamos juntar, eu quero estar com você. Não são apenas os animais que podem ensinar lições de lealdade. Nós podemos aprender isso também com seres humanos, a ser leais uns com os outros. Nós lembramos, por exemplo, na lealdade de Davi e Jonatas. Quantas vezes Jonatas salvou a vida de Davi, poupou a vida de Davi das armadilhas do próprio pai Saul, enviando mensageiros, indo pessoalmente para avisar. E olha que Jonatas seria o sucessor do trono do pai, mas ele nunca teve inveja de Davi. Ele foi leal com Davi. E depois que Jonatas morreu, que Davi já era rei, Davi disse: tem alguém da família de Jonatas que eu possa fazer algum bem? Os irmãos conhecem bem a história, né? Chama lá o Mefibosete, no mendigo, estava pedindo esmolas na rua. Disse: você vai comer na minha mesa. Mas por que o rei se preocuparia com um cão morto como eu? Eu sou leal com o seu pai. Seu pai foi leal comigo. Agora você vai comer na minha mesa. Lealdade é um sentimento nobre, que nós precisamos aprender e desenvolver na igreja. O rei Saul pagou todos os bens de Davi fazendo mal contra ele, perseguindo, odiando. Mas Davi foi leal até o fim com seu amigo Jonatas, até na sua memória. E o maior exemplo de lealdade nós encontramos no amor. Jesus provou isso para nós. O amor é a maior prova de lealdade. E ele disse: assim como o Pai me amou, amai-vos uns aos outros. Então, se nós queremos praticar a lealdade, nós temos que demonstrar e praticar o amor, que tudo sofre, tudo crê, juntos, juntas. Uma outra lição que nós aprendemos
na comunhão dessas duas mulheres, Ruth e Noemi, é a lição do refúgio. A igreja é um lugar onde nós encontramos refúgio, o verdadeiro refúgio. Nos momentos de aflições, de lutas, de dissabores, é uma bênção nós podemos entrar na casa de Deus e através de um cântico, adoração, louvor, intercessão, nós encontramos refúgio, juntos. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada irmão que está aqui nessa noite, cada irmão que está aqui, veio buscar refúgio. E quando eu estou pregando aqui, eu também já busquei refúgio. Então na igreja nós somos juntos nós buscamos refúgio na palavra, buscamos refúgio na oração, buscamos refúgio nos cânticos espirituais. Acabamos de ouvir um cântico aqui, eu me senti refugiado nesse cântico que a Ana Rita cantou. É um lugar de refúgio. E aí nós nos ajuntamos para buscar refúgio juntos, no mesmo Deus, no mesmo povo, na mesma fé. Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Isso é promessa. Deus é refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas nossas tribulações. Isso é promessa. E no momento decisivo para Noemi, quando ela disse, eu vou voltar para Belém, não tenho mais nada que fazer aqui em Moabe. Ela deixou a sua nora, Ruth, bem à vontade para ficar. Ela não forçou a sua nora a ir com ela. Observem isso no versículo 15, como ela deixou a sua nora bem à vontade. No capítulo 1, versículo 15. Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e a seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada, vai para os seus deuses. Volta para a sua família, eu vou voltar para Belém. Mas Ruth bateu o pé. Ruth estava determinada a buscar agora o Deus de Noemi, o povo de Noemi, a fé de Noemi. Ela estava convicta, até mesmo porque ela já havia tentado encontrar refúgio nos deuses de Moabe, sem sucesso. Ela disse, agora eu vou buscar refúgio no seu povo, no seu Deus, na sua fé. E quando Boaz, que depois se casou com ela, soube do testemunho maravilhoso de Ruth, veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 12. Que o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Refúgio. Debaixo das tuas asas, eu me encontro, eu me escondo até que passe as minhas tribulações, até que passe as minhas calamidades. Ele é refúgio e fortaleza, o que habita no esconderijo, no refúgio do Altíssimo e esconde na sombra do Onipotente. A igreja é um lugar onde nós buscamos refúgio para as nossas almas. E agora ambas, Ruth e Noemi, voltam para Belém para buscar refúgio, no mesmo povo, no mesmo Deus, na mesma fé. E a grande lição que nós aprendemos com isso, meus irmãos, e que elas também aprenderam, é que o refúgio em Deus não depende de uma terra, não depende de um país. Está lá em Belém, nós vamos buscar refúgio lá. Não, vamos buscar refúgio em Moabe. Elas aprenderam a lição. O verdadeiro refúgio em Deus nós vamos encontrar em qualquer lugar onde Ele estiver. Onde Deus estiver presente é o lugar onde vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque você vai encontrar esse refúgio. Até dentro de uma fornalha, até dentro da cova dos leões, você vai dizer, eu estou refugiado em Deus, aleluia. É isso, meus irmãos. Ele é refúgio presente, não é refúgio no passado, e nem no futuro, é hoje, agora que você está precisando, nas tribulações. Que maravilha, não? E ambas agora
estavam decididas a buscar refúgio no mesmo Deus, na mesma fé, no mesmo Senhor. Uma das orações mais poderosas que a igreja fez na história de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar no capítulo 4. Foi quando a igreja estava passando por uma profunda perseguição. E os irmãos não sabiam o que fazer. Aí eles decidiram orar. Está lá no capítulo 4. Eles ajuntaram e disseram, gente, vamos orar. Eles oraram. E é interessante que eles fizeram uma oração de transferência do problema para Deus. Na oração eles disseram assim, olhe, Senhor, para as perseguições que nós estamos sofrendo. E quando a igreja acabou de orar, tremeu o lugar. Houve um terremoto. Aquele lugar se tornou um lugar de refúgio. De refúgio. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme que fez um sucesso na década de 80, O Refúgio Secreto. Aquela família holandesa, relojoeira, que usava a relojoaria para esconder judeu. Mas não era a relojoaria que salvava os judeus. Aquele porão ali, era um quarto de guerra. Era um quarto de guerra. Eles oravam ali, clamavam o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o tempo todo. Aquela relojoaria era só de fachada. Era o refúgio. Refúgio secreto. E a igreja é um lugar onde nós encontramos esse refúgio. Juntos na palavra, juntos na música, juntos na comunhão, juntos na oração. E hoje é uma grande oportunidade para a gente agradecer. Os momentos que pudemos refugiar aqui e voltar para casa aliviados. Uma outra lição que nós podemos também aprender sobre comunhão, nessa amizade entre Ruth e Noemi, que nasce no momento de dor e de sofrimento. É onde nascem as verdadeiras amizades. Os verdadeiros amigos são leais. Os verdadeiros amigos buscam refúgio e se refugiam um no outro. Mas também uma lição de solidariedade. A igreja é um lugar de solidariedade. As duas amigas agora, nora e sogra, viúvas, decidiram voltar para Belém. Vamos voltar. E voltaram. Quando chegaram em Belém, agora elas tinham que trabalhar. Alguém tinha que trabalhar, tinha que sobreviver. Só que tinha um problema nisso aí. A Ruth já não tinha condição de trabalhar. Veja o que ela diz aqui no capítulo 1, versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ela já estava velhinha. Ela não conseguia trabalhar. E naquele tempo não tinha serviço light. Naquele tempo não tinha serviço administrativo, executivo, com ar-condicionado. Não. Era trabalhando na cega mesmo, na colheita. E a Ruth disse, eu não tenho mais pique para isso. Eu não aguento. Já estou velhinha. E foi justamente nesta hora que a Noemi foi surpreendida com o testemunho maravilhoso da sua nora. Veja o que ela diz no capítulo 2, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha, eu vou ao campo, deixa comigo. Eu vou trabalhar por nós duas, pode ficar aí. Que solidariedade! Você já está cansada, já está idosa, eu agora quero ser a sustentadora desse lar, eu quero suprir essa casa, eu quero ser um arrimo dessa família, eu quero ser a provedora desta casa, eu estou com saúde, eu sou nova, eu tenho vigor, eu vou trabalhar por nós duas. Que solidariedade! Isso é maravilhoso. E ela foi. E ela foi para o campo. Foi trabalhar. As duas. Reconhecer favores.
retribuir favores, são virtudes importantes para a nossa comunhão. Como é bom retribuir e reconhecer a ajuda que os irmãos oferecem uns aos outros. É uma pena quando alguns irmãos recebem tantos favores da igreja, recebem tanta atenção da igreja, recebem tanta ajuda da igreja e depois dão as costas para a igreja e às vezes até criticam a igreja. Isso é ingratidão. Reconhecer favores é uma virtude nobre, importante na igreja. Dar um abraço no irmão e dizer: olha, quero agradecer muito você. Mas o que eu fiz? Você esteve comigo nos momentos difíceis. Hoje eu estou bem. Porque solidariedade, meus irmãos, é levar as cargas uns dos outros. Isso é solidariedade. Hoje você está ajudando a carregar a minha carga, está pesada, mas amanhã eu vou ajudar você. E às vezes alguns irmãos dizem: eu não vou levar problema para o pastor, porque o pastor... Irmãos, o pastor é para isso. E não importa se é da igreja ou não. Hoje mesmo eu estava me preparando para vir para cá, o telefone tocou: pastor, com problema com o filho, aí eu preciso conversar com o senhor pode me receber? Amanhã o senhor pode? Posso. Posso, vai para casa, vai lá na minha casa. Vai lá na minha casa, vamos lá, vamos tomar um café, vamos orar, vamos lutar juntos. É com meu filho, não tem problema, vamos lá, vamos pôr esse menino aí nas mãos de Deus. Isso é levar as cargas uns dos outros. Solidariedade. Solidariedade, né? Paulo disse que nós temos que praticar essa virtude na casa de Deus. Então, logo pela manhã, eu tenho a impressão que Noemi foi a primeira a chegar lá na lavoura para trabalhar. Logo cedinho, porque ela não tinha medo de trabalhar. Ela disse: eu quero ir para a cega. Eu vou trabalhar. E a presença da Ruth lá na lavoura chamou a atenção. Chamou a atenção do Boaz. E quando o Boaz viu aquela moça bonita lá, cedinho já, colhendo espigas, né? Ele chamou um dos segadores, um dos funcionários e disse: quem que é aquela moça lá? Está trabalhando lá. Aí o segador disse: olha, senta aqui porque é uma longa história. É uma longa história. Observe esses detalhes no capítulo 2, versículo de 5 a 7. Olha que coisa bonita. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã, foi a primeira a trabalhar. Até agora está aqui mesmo, menos um pouco que esteve na choça. Olha que coisa bonita. Foi a primeira que chegou lá. Já começou a colher espigas. Trabalhar. E Boaz ficou encantado com aquela moça. Deveria ser bonita, né? E quando ele soube do caráter da Ruth, quando ele soube da honestidade daquela mulher, ele disse: ela não vai ser minha empregada, não. Ela vai ser dona dessa roça aqui, né? E ele se casou com ela, né? A solidariedade, meus irmãos, só traz bênção, só traz virtudes para nós. Todas as pessoas que têm o dom da solidariedade, estas pessoas são bem-sucedidas na vida. Mas geralmente as pessoas fechadas têm dificuldade de ser abençoadas. A Ruth não foi cegar espigas interessada, ela nem conhecia Boaz, ela queria trabalhar para sustentar a casa. E ela se tornou dona da palhoça, dona da roça, né? Porque Deus abençoou a sua vida. Fruto de uma comunhão maravilhosa, né? E finalmente, uma outra lição que nós aprendemos de comunhão é a lição da redenção. Da redenção. Boaz foi o caminho da redenção de Ruth. Ele redimiu Ruth, redimiu Noemi, redimiu a sua família.
E Ruth foi o caminho também da nossa redenção. Foi uma janela que se abriu para que nós também pudéssemos ser parte do povo de Deus, sendo nós gentios. Salomão, em Provérbios, capítulo 15, verso 2, ele diz que quando falta conselho, fracassam os projetos. Mas é na multidão de conselhos que tem êxito. E a Noemi, mesmo machucada, ferida, idosa, ela foi uma sábia conselheira para Ruth. Ela foi uma conselheira ungida para sua nora. Ela foi usada por Deus como instrumento para aconselhar a sua nora. E veja o conselho que ela deu para sua nora no capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cuja serva estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. E aqui por diante. A sogra ainda teve essa inspiração de aconselhar a nora. Vai até a eira, conquiste o coração de Boaz, coloque a sua melhor roupa, né? Naquele tempo, né, não tinha salão, né, de cabeleireiro, senão vai lá na Adriana, né? Depois vai lá, faz a unha também, né? Se arruma direitinho e vai lá. E eu acho que quando Boaz viu a Ruth toda projetada, ele disse: eu acho que a mulher não veio trabalhar. Hoje ela não veio trabalhar. O que será que ela está querendo? Né? Ela não foi para trabalhar. Deus já estava ali, no controle. Deus já estava. Aquilo era uma provisão de Deus. E ele se casou com Ruth. E Ruth se tornou bisavó de Jessé. Jessé, pai de Davi. Ruth se tornou avó de Davi. E Davi, a descendência de Judá. E aí nasceu Jesus, o leão de Judá, da raiz de Davi, que venceu e o livro abriu. Olha que coisa maravilhosa. Aí quando nós lemos a genealogia de Jesus, opa, não tem todas as judias, não, tem uma gentia aqui no meio, né? Aparecem duas, a Raabe e aparece Ruth, que foi a janela que Deus abriu para que nós pudéssemos ser filhos de Abraão. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que os da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Tudo por causa de uma comunhão entre duas mulheres, uma comunhão que nasceu num momento de provação, de dificuldade. Foi nesse momento que ambas deram provas de lealdade, refúgio, solidariedade e conselho. E eu quero terminar lembrando os irmãos que a igreja é um lugar onde Deus muda histórias. Deus mudou a história de todos. Deus mudou a história de todas. Deus mudou a história de Ruth, mudou a história de Noemi, mudou a história de Boaz. Deus mudou a minha história quando eu entrei pela primeira vez num templo para adorar a Deus. Deus mudou a sua história. E quem sabe você ainda está resistindo deixar Deus mudar a sua história. Não comece o ano de 2020 sem uma história nova. Uma história nova de fé, de povo de Deus, de comunhão. Peça para Deus escrever uma nova história para você. Nós temos tudo para ter uma bela comunhão. Porque o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. A sua fé é a minha fé. Por isso eu tenho que ser leal com você. Tenho que ser solidário com você. Eu tenho que ser o seu refúgio, você o meu refúgio. E Deus o nosso refúgio.
Mas eu tenho que ser um bom conselheiro para você. Um bom conselheiro. E Deus com certeza vai mudar a sua história no ano de 2020. Amém. Isso nós podemos profetizar em nome de Jesus.